Atenção, domingo tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, transmissão especial, homenagem aos 60 anos da Globo. 3h10 da tarde começa o Bora pro Jogo e às 4 a bola rola. Fala com o Bruno Cortes, informações do Flamengo para esse jogo pra gente. Tudo bem, Bruno? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui no Maracanã para esse jogão de domingo, né? Um Flamengo que deve ver um Maracanã de novo cheio, algo que não vem acontecendo nas últimas partidas por aqui pelo Brasileiro, né? Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, então tem uma expectativa de 60 mil torcedores para esse clássico aí do futebol brasileiro. Em campo, o Flamengo busca a liderança, hoje é o vice-líder, atrás do Palmeiras, precisa vencer e voltar a marcar gols, algo que não aconteceu nos dois últimos jogos, 0x0 com a LDU pela Libertadores, 0x0 com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Quem virou dúvida para esse jogo é o Plata, atacante que já não jogou no meio de semana contra a LDU, sentiu o joelho, fez um exame de imagem, não foi detectada uma lesão grave, mas tem um edema, então vai ser reavaliado nos próximos dias para saber se tem condições ou não de jogar contra o Corinthians. De resto, o Felipe Luiz deve ter quase todo mundo à disposição, inclusive jogadores como De La Cruz, que não viajaram para Quito, foram preservados, então De La Cruz é um que vai para o jogo contra o Corinthians. Beleza, Escobar? Um abraço. Bruno Cortes, a competência ao vivo e a cores. Um abraço pra você, querido. 5 pontos, LDU, Central Córdoba. Aí que nesse jogo não pode perder mas, do Central Córdoba. Mas o Pedro ontem falou uma coisa importante. O empate contra a LDU segurava a pontuação. Isso. A LDU não disparou. É isso. Mas Central pode ir a 7 pontos. O Flamengo pode ir a 5, Central a 5. O Tátira não vai pegar na próxima rodada. Aí você pode ter na próxima rodada LDU com 8, Flamengo e Central Córdoba com 5 e o Flamengo jogando 2 em casa. E hoje tem jogo hoje, Central Córdoba e Tátira, não é isso? Tá se enfrentando nessa. Hoje não, amanhã. Você quer falar? Hoje não. 7 da noite. Então, o Central Córdoba pode ir para 7 pontos. Se o Flamengo perder na Argentina, aí a coisa complica. Porque todo mundo deve bater no Táchira, vai fazer uma pontuação total, então a disputa fica entre esses 3. Então, se o Flamengo perde todos os pontos pro Central Córdoba, o Central Córdoba já não é já se classifica, melhores, entendeu? Ele já pula para 10 ali, não pega mais. E a LDU pode até chegar no jogo no Maracanã já classificada também, fazendo os pontos lá dela contra o Táchira. Então não pode perder de jeito nenhum o jogo contra o CC. Vamos ouvir agora, tem gente que perde. Tem gente que tem que jogar físico para CC. Eu ainda acho, tem um confronto direto no meio do caminho, LDU e Central Córdoba de última rodada, que alguém não vai pontuar. Então você acha que não é para ficar tão não desesperado, mas sinal de alerta ligado? Não, sinal de alerta ligado vai estar até o final da primeira fase por conta da derrota para o Central Córdoba em casa. O problema ontem não foi. O problema da Libertadores não é o empate de ontem. O Flamengo ontem, inclusive, ele lamenta não ter vencido. Porque é um passe que sai um pouco mais esticado, é a última bola que não funciona, é o cansaço que bate. O papo ontem aqui era o Flamengo tinha que se defender, tinha que segurar, era altitude. A gente termina o jogo falando, o Flamengo podia ter vencido, finalizasse melhor. Teve um lance muito bonito do Luiz Araújo, é tomada de decisão ali, tentou bater por cima, se ele escolhe um canto, não sei se o goleiro pegaria, se fazia um gol, a Arrascaeta no primeiro tempo. O Flamengo teve volume até, não foi aquele volume de Maracanã de posição. O Flamengo teve chance para vencer, empatar na altitude, sem sofrer. O Flamengo não sofreu ontem. A LDU não foi uma ameaça, o Flamengo tirou no finalzinho do jogo. Isso é bom. O problema é que você está com 4 pontos e perdeu para o Central Córdoba em casa. Só que esse Central Córdoba, que todo mundo tirou para piada em algum momento, não pode perder em casa, a gente está falando que talvez ele seja primeiro do grupo. Então, assim, eu não acho que a situação do Flamengo é a pior possível, de esperar. Lembra do Botafogo ano passado? Sim. Depois daquela primeira metade? Então, o Flamengo tem time. A questão é, ele entra na segunda etapa ali dessa fase de grupos precisando vencer. Ele precisa vencer. E é diferente você vencer porque você é melhor do que ter que vencer para evitar um problema maior. Mas a situação do Flamengo ainda está ok de ser resolvida, Edu. Porque o Flamengo, cara, veja qual é o time brasileiro, fora o Palmeiras, que tem condições de jogar 3 competições à Vera hoje. Só o Flamengo. Então. E o Palmeiras? Eu falei, fora o Palmeiras. Tá. Como é que você entra num jogo de Libertadores achando que é o bom sucesso? Flamengo e bom sucesso. Mas acho que está marcado. Não dá, né, cara? Não dá, a responsabilidade é dele. Esse entendeu? Tá engarrafadinho é ali, dele, do Boto, do Golfinho. O cara chegou aí agora há pouco, né? E fala bem, fala legal. Gosto dele. Mas ele tem que tomar a rédea disso. Ele não pode permitir que o treinador coloque um time e reconhecer isso depois na coletiva. Isso é o fato bom. É o bom, não ficar dando desculpa. Não, os jogadores tiveram piriri, nada disso. Reconheceu. Na segunda rodada a gente dá uma segurada. Ganhamos o primeiro fora. Entendeu? Então, assim, o Flamengo precisa ser cobrado.
a gestão, o Boto e o Felipe Luiz, os três precisam ser cobrados. Porque o Flamengo ficar fora da Libertadores vai ser uma vergonha. Uma coisa é você ser eliminado no mata-mata, entendeu? Tem que chegar nas quartas, pelo menos. Mas eu entendo, mata-mata, respeita a Libertadores, você faz um jogo ruim, uma arbitragem não tão boa, você toma um gol no final, acabou, tá eliminado. Dá para entender. Até porque o mata-mata pode colocar um outro brasileiro na frente. Não, se o Flamengo ok. for o segundo de novo, ele pode pegar, sei lá, o Palmeiras no mata-mata. Então, agora, aí é na culpa todo fase, mundo, né? cara, Combinar na também. fase de grupo suar, também não quer. na fase de grupo suar para se classificar é ruim, né, cara? Então, Não dá, né? Então, mas essa é uma questão interessante que o Marcinho está falando, que ela precede a chegada do Felipe Luiz, né? Como o Flamengo Sim. tem se complicado na Libertadores, tem encarado a Libertadores, e agora já é uma nova gestão, novo O passado presidente, foi novo- Alcas, e já teve isso aí, exato. E se a gente pegar aí sobre o Felipe Luiz, mesmo as 3 partidas que o Flamengo fez na Libertadores foram ruins. Inclusive a vitória contra o Tátira. O Flamengo não jogou bem, foi mal escalado, jogou mal. Mas o que E quase tomou um empate na última bola. Foi 1-0, jogou mal. Contra o Central Córdoba não precisa falar. E ontem foi uma partida nota 6. burocrática, exato. Então o primeiro turno do Flamengo da Libertadores de fato é fraco, bem fraco. Agora, isso que você está falando sobre o Massa, que sofrer para passar na primeira fase, na verdade, se você der uma peneirada aí, tirando o Palmeiras, todo mundo vai sofrer, hein? Vai. Todos. Não, o Palmeiras vai sofrer também. Você acha que o Palmeiras amanhã... Qual foi a última vitória de um time brasileiro mas na eu quero dizer o seguinte, os outros, lá da Bolívia? Os outros estão ameaçados. Esse jogo, como você falou, O Palmeiras não está ameaçado. Esse jogo é rifado, claro que não, porque venceu as 2 primeiras. Então, assim, se sai com um empate de lá, eu vou comer a selga durante toda a semana e mando imagens. Meu ponto é, claro, a gente pode achar que o Flamengo tem que fazer mais e tudo mais. Porém, o Flamengo tá junto com todo mundo. O Fortaleza tá encalacrado, o São Paulo tá meio... cobrado também. Tá... O Palmeiras... Claro que tem. O que eu quero Não dizer é que entendi. nesta Libertadores deste ano, não tá a Coca-Cola que todo mundo vai passar em primeiro e acabou. Só o Palmeiras, talvez. Então, mas todos os outros brasileiros estão em situação estranha. A gente esperaria que o Flamengo tivesse na condição do Palmeiras. Essa que é a diferença. Isso eu concordo. O Flamengo tinha que ter 7 pontos na competição. Os outros, inclusive o Botafogo, campeão da Libertadores, pelo que aconteceu com o Botafogo foi a gente imaginava dizimado. que ele tivesse dificuldade.